Deixa eu orar por você. Pai, obrigado porque você vai falar conosco agora. Usa a tua serva, fale aos nossos corações e abra, Senhor, os nossos ouvidos físicos e espirituais para ouvir aquilo que o Senhor vai falar através da Zeuque e que saiamos daqui confrontados e transformados pela tua santa palavra. É o que eu oro, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Aqui, só deixa eu me organizar aqui rapidão. Tirar a máscara, se libertar, né? Bom dia, então, igreja! Não sei se vocês já imaginaram que um dia eu ia estar aqui na frente, mas eu não imaginava. Estou bem surpresa com isso. Antes de começar a mensagem, eu queria testemunhar rapidinho que eu fui muito tocada agora há pouco. Chegando aqui, eu estava muito nervosa já hoje cedo em trazer a mensagem. Tenho muito temor pela palavra e pelo que eu vou trazer algo que vem da verdade. Eu quero realmente transmitir a verdade para vocês. E eu estava muito nervosa. E durante esse tempo de louvor, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre como é um privilégio poder estar aqui na frente, sobre como Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele deixa a gente fazer parte dos propósitos dEle. E isso me deixou muito grata, me deixou muito feliz. Então, agora, nesse momento, estou muito com o coração grato de poder estar aqui compartilhando a mensagem com vocês. Então, para começar, a mensagem que eu trouxe para vocês vem de uma das cartas de Paulo. Desde o momento que o pastor pediu para eu trazer a mensagem aqui, eu já imaginei que ia ser alguma coisa de Paulo, porque eu gosto muito do jeito que ele escreve, eu gosto muito da simplicidade que ele nos instrui a fazer as coisas. E a carta a qual eu escolhi, a qual eu encontrei, foi a carta de Paulo aos Efésios. Eu vou falar um pouco do contexto dessa carta, só para a gente se situar antes da gente começar a mensagem. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso lá em Roma. E o propósito dessa carta não era confrontar algum tipo de ensinamento falso em uma igreja específica, mas o que ele queria era encorajar os irmãos lá da igreja de Éfeso e de toda a região. Muita gente queria que essa carta de Éfeso ela circulou por várias igrejas ao redor dali também. E como ele faz isso? Como ele encoraja as igrejas? Ele encoraja eles orando. A gente vê várias vezes nesse livro Paulo orando pelos irmãos dele ali, dizendo que ele está orando, intercedendo para que eles compreendam alegremente o privilégio para qual eles foram chamados e orando, vários relatos de orações mesmo. E ele também lembra sobre como os propósitos de Deus eles foram cumpridos em Cristo. Então, várias vezes ele cita como realmente tudo que Deus planejou foi cumprido em Cristo e como a gente agora é salvo. Então, isso é um jeito que ele encoraja os irmãos deles. Nessa época, no contexto ali, tinha um grande problema que era a separação entre os judeus e os gentios. Tinha uma grande separação ali e tinha uma necessidade de reunificação dessas pessoas. Porque a partir do momento em que Cristo tinha morrido na cruz, era um momento que a Igreja Universal ela devia se unir novamente. A gente se une por causa de Cristo, né? Hoje, por exemplo, a gente está aqui unidos por causa de Cristo Jesus. Então, ele era o motivo da reunificação desse povo. E esse propósito de Deus, ele teve início em Cristo e vai ser consumado também no dia que ele voltar. Então, Paulo estava lembrando os irmãos dele disso, para que os judeus e os gentios se juntassem, que essa rivalidade, no caso, ela já tinha sido vencida. Ele lembra os irmãos dele disso. Então, Cristo ele tinha enchido o universo e ele trouxe a paz. E essa união que Cristo trouxe, ela deve ser experimentada por quem está unido com ele, no caso nós que cremos, né? E a nossa igreja, no caso, a igreja dos judeus e gentios, a igreja universal, é o lugar que ele encheu e é o lugar em que deve ser visto essa união, essa criação de harmonia, paz e unidade que Cristo tinha feito. É o lugar em que o mundo deve ver essa união. E é isso que Paulo lembra os irmãos dele. Depois, mais tarde, na carta também, Paulo pede para que a gente expresse de forma tal, realmente expresse a criação de Deus, o que ele tinha planejado fazer no mundo, essa união que a gente deve ter entre nós. E agora, indo um pouco mais na direção que eu quero falar particularmente para vocês,
No capítulo 4 desse livro, nos versículos 12 e 13, que é assim, o foco principal da mensagem hoje, a gente é chamado a alcançar maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E eu quero falar um pouco sobre essa questão. Primeiramente, para começar, assim. A maturidade aqui, que Paulo cita para a gente alcançar a maturidade, ela não é um momento no futuro em que a gente vai ter crescido e se unido tanto e lido tanto a palavra que a gente vai estar maduro. Claro que essa deve ser nossa busca, mas a maturidade, nesse caso aqui, expressa quando a vinda de Cristo vai consumar a unidade do universo e a gente vai ter essa forma de homem perfeito, ou essa humanidade madura. Então, isso expressa o dia da volta de Cristo, em que a gente vai estar lá glorificado e a gente vai poder estar maduro de verdade, como um homem perfeito mesmo. E na vinda de Cristo, então, e somente então, a gente vai conseguir alcançar isso. O que Cristo vai realizar e concluir no final é o alvo para o qual a gente, como igreja, a gente deve andar. É o nosso foco principal. É para lá que a gente deve ser guiado. É para lá que a gente anda. É o nosso foco principal enquanto a gente está aqui na Terra. Aqui é o nosso teste para o dia em que Ele voltar. E a gente, eu acho que muitos de vocês já sabem, a gente é a noiva de Cristo. Nós, a Igreja Universal, a gente é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. E o dia em que Ele voltar é o dia do grande casamento. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui levada a refletir muito sobre como a gente comumente vê, quando uma noiva vai casar, ela se preparando, se organizando. Eu, pelo menos, nunca vi uma noiva falando, tipo, não sei, né, como que vai ser o casório. No dia eu compro um vestidinho lá, sei lá, né, a gente se vira, peço para minha mãe preparar um arroz para a gente comer, não sei, vamos ver como que vai ser. Não, uma noiva, quando ela vai se casar, ela prepara tudo em detalhes. Ela compra o vestido, ela vê qual que vai ser o local da festa, ela vê os convidados, ela vê a comida, o que a gente vai comer, ela prepara tudo. E assim como uma noiva se prepara para o casamento, é o jeito que a gente deve se preparar para o dia do nosso casamento com o Cristo. Então, a gente deve buscar o dia em que a gente vai alcançar essa maturidade proposta nos versículos 12 e 13. Esse deve ser o nosso foco principal. A gente deve se organizar como uma noiva se organiza para o dia do casamento. A gente deve buscar isso. E, lendo esse capítulo 4 de Efésios, eu percebi que tem várias formas que Paulo nos instrui de como a gente deve estar se comportando nesse tempo em que a gente está buscando o grande dia. Como a gente deve se portar como igreja, como que deve ser a nossa conduta. E eu convido vocês a lerem comigo ali. Se vocês quiserem só escutar, também vou ler aqui, depois vocês lerem. Mas é o capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 ao 8. Está escrito assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Então, lendo isso, a gente percebe alguns passos, alguns jeitos que a gente deve viver. E o primeiro que eu reconheci aqui é que a gente deve caminhar em unidade. Vendo o contexto aqui, a gente já vê que Paulo fala bastante sobre unidade nesse livro. E o que me chamou a atenção é que logo no começo desse capítulo, Paulo já se apresenta como prisioneiro do Senhor. O que isso representa? Primeiramente, a unidade dele com Cristo. Isso expressa o tamanho do compromisso que ele tinha nessa união com Cristo. Ele se apresenta como um prisioneiro no Senhor. Aliás, nessa época, como eu já falei, ele estava preso em Roma, justo por causa desse zelo que ele tinha da união dele com Cristo. Ele estava preso por causa desse zelo que ele tinha. E eu vejo que não é o jeito que somente ele espera de si mesmo, o compromisso que ele espera de si mesmo, mas a união que ele espera da igreja também com o Cristo. E
isso é o primeiro aspecto, mas também a união entre nós que ele espera. Mais tarde, Paulo fala, ele pede que a gente viva de uma forma digna da nossa vocação. Qual seria a nossa vocação aqui na Terra? Nossa vocação como Igreja de Cristo é levar o Evangelho por onde a gente for e fazer parte do templo celestial um dia, fazer parte da eternidade com Ele um dia. E essas palavras que Paulo profere, tá certo essa palavra? Proferir palavras? Tá bom. As palavras que Paulo profere no original, elas estão no modo imperativo. O que isso significa? Quer dizer que ele fala como se fosse, façam isso, como se a gente devesse fazer as coisas com uma certa urgência. E ele nos convida a buscar com urgência a união do corpo. Isso não é um chamado para a gente construir um reino de Deus, mas para a gente manter o reino de Deus, para a gente permanecer unidos na unidade que Deus inaugurou em Cristo, como eu já mencionei. A gente está aqui reunidos por causa de Cristo. Então, essa união ela foi inaugurada em Cristo e nós devemos manter. Ele implantou o reino de Deus aqui. E é nosso chamado para a gente manter em união esse reino. Que o Espírito também mantenha. O Espírito Santo nos ajuda, ele nos dá essa paz messiânica e a harmonia dada por Deus para a gente se manter unidos. Esse é um vínculo da paz. Mas eu acho que Paulo mesmo sabia que esse vínculo que o Espírito Santo nos dá, ele pode ser muitas vezes quebrado por nossa causa, por causa da nossa arrogância, por causa das nossas atitudes egoístas, por causa de, muitas vezes, da forma que a gente age mesmo. E é nosso dever, como igreja, a gente buscar, contudo, manter essa união. Mais tarde, ele também lembra a centralidade desse chamado para centralidade. Ele lembra a gente da centralidade do chamado para a união, quando ele repete várias vezes a palavra um. Ele fala, vocês são um corpo, vocês têm um espírito e vocês têm uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Então, a gente deve realmente andar como um corpo que faz tudo em sintonia. A gente consegue andar porque o nosso corpo está em sintonia. A gente deve lembrar que a gente está unidos pelo um só Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa esperança é uma só. A gente caminha juntos para a esperança do dia da volta de Cristo. Então, a unidade é o primeiro aspecto que eu vi que Paulo nos direciona. O segundo aspecto, e eu queria até enaltecer o Klaus pela sensibilidade dele, porque o segundo aspecto é a humildade. Como ele contou a história ali, falando sobre humildade, acho que fez muito sentido. Lá no versículo 2 está escrito, sejam completamente humildes. E, cara, essa é uma das tantas vezes que está escrito sobre humildade na Bíblia. Eu fiquei chocada, mano, quando eu fui procurar um pouco sobre humildade, falei, a Bíblia nos instrui tanto a gente ser humilde, que realmente eu acho que deve ser um negócio que a gente deve buscar de verdade. Porque se está repetido tantas vezes num livro que a gente se baseia, é porque realmente deve ser algo que deve ser praticado entre a gente. Eu li em Provérbios 15:33 que a humildade ela antecede a honra. E eu fui levada a pensar sobre como aqui na Terra, nesse período que a gente está aqui, é o momento da gente caminhar em humildade, para que no dia da volta de Jesus, em que a gente for glorificado, lá a gente possa ser honrado. Então, esse momento aqui na Terra, é onde a gente deve caminhar humildes. O maior exemplo de todos de humildade é Jesus Cristo, o próprio Cristo. Que, mano, era perfeito, ele não tinha falha, ele era completamente perfeito, estava vestido de glória e majestade. E ele caminhou entre nós em humildade. Se aquele que é perfeito, que não tinha falha nenhuma, andou em humildade, como eu, um ser humano imperfeito, poderia não andar em humildade. A gente deve seguir os passos dele e a gente também deve ser modelos de Cristo aqui na Terra. Então, se ele fez isso, por que nós não deveríamos fazer, né? Em Tiago 3,13, a gente também vê que a humildade ela provém da sabedoria. A Bíblia é o próprio livro da sabedoria. A nossa sabedoria vem desse livro e eu creio que, a partir do momento que a gente se baseia nesse livro, a gente deve andar como ele nos instrui. E, então, também, entrando em concordância com o que Paulo falou... com o que o Klaus falou, que a gente realmente possa ter um coração ensinável, que a gente não tenha medo de admitir erros e querer aprender mais. Isso é humildade, irmãos, que a gente possa realmente não fazer nada por ambição ou vaidade, mas que a gente realmente possa, muitas vezes, considerar os outros superiores a nós mesmos. Porque é dessa forma que Cristo andou aqui na Terra.
E isso como um todo, com o corpo, mas também individualmente, que a gente possa aprender isso. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, eu acho que é o mais difícil de falar de todos. Ontem a gente estava no grupo de jovens, a gente até comentou um pouco sobre isso, que é a paciência. Logo depois do sejam completamente humildes, está escrito, sejam pacientes. Em outras traduções também está escrito sobre longanimidade. Cara, a paciência é um dos negócios mais difíceis nessa vida, acredito eu. Pelo menos para mim. Para mim, paciência é um negócio complicado. E refletindo um pouco sobre o que significa isso, eu vi que existem dois aspectos da paciência. A paciência com relação a Deus e os propósitos que Ele vai cumprir em nós, e a paciência relacional com os nossos irmãos, que a gente tem uns com os outros. A gente precisa de paciência para lidar com os nossos irmãos, né? Primeiramente, falando sobre essa paciência em relação aos propósitos de Deus que Ele vai cumprir em nós, eu estava refletindo sobre como a espera em si já é um negócio super comum na vida do cristão. Você vê tantos exemplos. É difícil citar menos que 3 exemplos da Bíblia que não tiveram espera. São pessoas que... Na Bíblia tem muita gente que teve que esperar. Tipo, Abraão, que esperou pelo filho prometido dele. Teve Moisés, que andou no deserto esperando pelo dia em que ele ia entrar na terra prometida. Jacó, que esperou pela sua esposa. Então, a gente vê muitos exemplos de espera na Bíblia. E essa espera, ela exige paciência. E eu acredito, refletindo, meditando um pouco sobre a paciência, eu percebi que a paciência se trata um pouco sobre confiança também em Deus. Porque se eu creio que o meu Deus é soberano e que Ele vai cumprir as promessas dEle para mim, eu espero paciente ao dia que Ele vai cumprir. Eu treino minha paciência para que eu aguarde pelo dia em que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para mim. Outro aspecto da paciência, a paciência relacional aqui, entre nós, que a gente precisa ter muitas vezes por causa dos nossos temperamentos diferentes, por causa dos nossos jeitos diferentes de pensar. Para mim, o maior exemplo de paciência é Deus lá no Velho Testamento com o povo de Israel, né? Porque, mano, o povo dava mancada atrás de mancada e Deus permanecia ali, fiel e paciente com eles. Eu acho que esse é um dos aspectos que a gente mais deve treinar. A gente deve estar disposto a ser pacientes com os nossos irmãos. Se Deus, que é perfeito, foi paciente conosco, como a gente, que é imperfeito, pode não ser paciente com os nossos irmãos. E, além disso, a paciência ela é um fruto do Espírito em nós. Então, é algo que a gente deve pedir para o Espírito de Deus. Aliás, nenhum dos pontos aqui ele deve ser feito de maneira sozinho, com a nossa própria força. Mas é só pelo Espírito Santo de Deus que a gente consegue realizar essas coisas. Então, esse seria o terceiro aspecto, andar em paciência e longanimidade. Agora, eu vou falar... O último ponto, e eu acho que é o mais importante. Se você não prestou atenção em nada da mensagem, eu te convido a prestar atenção nesse ponto em específico, que é o ponto mais importante, é o ponto crucial para enquanto a gente está aqui na Terra. Esse ponto não pode ser esquecido de forma nenhuma, deve ser praticado todos os dias por todo aquele que crê, que realmente se diz cristão, que é o amor. Suportem uns aos outros com amor. Primeiramente, o primeiro mandamento da Bíblia é que a gente ame a Deus com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Então, o amor a Deus deve ser a coisa mais praticada na nossa vida, cara. Deve ser o ponto mais importante, nosso alvo principal enquanto a gente está aqui. Porque esse deve ser um voto nosso. Nós somos instruídos a isso, e quando a gente vê que nosso coração está se voltando para outras coisas, é o momento da gente se voltar completamente para Deus mais uma vez, deixando tudo para trás e focando somente nele, amando somente Ele, querendo ver a face somente de Deus. E esse é o primeiro mandamento, o mais importante de todos, então deve ser muito praticado através da leitura bíblica mesmo. Você busca Deus, você busca quem você ama. E o segundo mandamento, que é meio como consequência do primeiro, a partir do momento em que a gente olha para a face de Deus e a gente percebe quão amado a gente automaticamente consegue começar a amar mais o nosso próximo também. Porque, gente, é muito fácil amar as pessoas que a gente gosta, assim. Mas, às vezes, você vai ter que olhar para uma pessoa que você
não engrena muito a relação ali, e você vai ter que falar, cara, se Deus ama esse homem de uma forma que ele se entregou por completo, se ele enviou o filho dele para morrer por essa vida, eu também vou amar essa pessoa. Nós devemos amar o nosso próximo assim como nós mesmos. E o que eu percebi quando eu estava finalizando essa mensagem é que o amor, ele meio que vem como consequência para todos os outros aspectos aqui citados. A gente deve amar de um jeito, nós devemos amar a Deus de um jeito e amar o nosso próximo de uma forma que a gente possa caminhar em unidade, o primeiro aspecto. A gente deve amar a Deus de uma forma que a gente não queira mais a nossa própria glória, mas a gente só engrandeça o nome de Deus, caminhando em humildade aqui na terra. A gente deve amar de um jeito que a gente esteja disposto a treinar a nossa paciência com o nosso irmão. E a gente deve amar a Deus de um jeito que a gente esteja disposto a tentar com toda a nossa força. A gente vai errar nessa vida, mas a gente deve amar a Deus de uma forma que a gente esteja disposto a caminhar da melhor forma possível no período em que a gente está aqui. A gente deve amar a Deus de um jeito que essa deve ser nossa busca. É claro que a gente vai errar, irmãos, a gente ainda é pecador, a gente ainda tem nossas limitações, mas a nossa busca maior deve ser caminhar do jeito que Ele quis, do jeito que Ele planejou que a gente caminhasse. Nós devemos ser a expressão do Cristo na terra. As pessoas devem ver a face dele em nós, na igreja, na noiva. Então, é assim que nós devemos buscar a maturidade. Só que, para encerrar, o que eu quero deixar claro para vocês é que nada do que foi citado aqui é feito pela nossa própria força. Se eu dissesse agora para vocês que, façam tudo isso aí, se esforcem ao máximo para vocês conseguirem fazer isso sozinhos, eu estaria só criando duas coisas, ou o orgulho ou o fracasso. Porque se vocês conseguissem fazer alguma coisa, por exemplo, consegui ser paciente com meu irmão, nossa, sou bom, nossa, uau, olha só, eu consegui sozinho ser paciente. Ou o fracasso, porque você ia falar, cara, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser paciente, eu não consigo ser humilde. Desculpa, mas isso é um alvo que eu nunca vou alcançar. Mas não, irmãos, não é isso que eu estou falando. A gente deve fazer cumprir com todas essas coisas com a ajuda do Espírito Santo e pedindo que Deus estenda a graça para nós. É só assim que a gente consegue, não é pela nossa própria força, mas é pelo Espírito Santo de Deus que a gente consegue realizar aquilo que Ele deseja que a gente realize. Então, minha oração é para que vocês possam, durante essa semana, meditar nessa palavra e continuar pedindo para que o Espírito Santo de Deus ajude vocês a caminhar. Como também eu tenho pedido para que Ele me ajude, no caso, porque eu sou bastante falha, e que vocês possam realmente meditar nessa palavra. Que a gente possa caminhar, irmãos, em unidade, que a gente possa caminhar em humildade, que a gente possa caminhar em paciência e, principalmente, irmãos, que a gente possa caminhar com amor, que a gente saiba o quão amado a gente é e que a gente passe esse amor tão grande para frente. É isso que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Muito obrigada pelo privilégio, pastor. E é isso aí. Amém, irmãos.